Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Nossa, eu tava com muita saudade de gravar. E hoje eu tenho uma notícia muito boa. Emiti, né? No caso, eu emiti as passagens pra Tailândia. Eu tô muito animada. Mas eu vou contar pra vocês o sufoco que foi pra poder emitir essas passagens. Gente, não foi fácil. O que eu tava pretendendo fazer? Eu tava pretendendo ficar esse ano todo juntando milhas, né? Linda e bela, organicamente, não ter gasto nenhum. E quando chegasse mais ou menos lá para outubro, eu pensei que eu já teria a quantidade de milhas certas para emitir. Eu fui acompanhando o preço no aplicativo da Latam, né? Que eu tava juntando pontos com a Latam. O que aconteceu? Chegou um dia que eu acordei assim muito ansiosa. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um teste. Eu vou entrar no WhatsApp da Latam e vou colar aquele textinho, né? Que tem um textinho para você pedir para eles consultarem a emissão em tabela fixa. E eu fiz isso. Aí eu coloquei o texto, né? Com a data, com o destino, o aeroporto de origem e tal. E para minha surpresa, eu fiz isso, eu tô em junho, né? Eu fiz isso esse mês para viajar para fevereiro do ano que vem. E pasmem, não tinha mais vaga nenhuma. Tu acredita nisso? Eu fiquei muito desesperada. Eu fiz vários testes. No dia anterior, né, dessa consulta, eu fiquei procurando todas as rotas de todas as companhias aéreas que faziam esse destino, né, de Bangkok, né, que é Tailândia. E então eu já sabia que tinha Lufthansa, eu já sabia as parcerias, eu já sabia tudo. Então, quando o rapaz, né, o atendente, finalmente passaram pro atendente, né, que não foi fácil, porque eles ficam tentando fazer você ir pro aplicativo da Latam e emitir sozinho e tal, mas eu queria fazer esse teste, saber quanto que ia ficar na tabela fixa. E quando o atendente falou pra mim que não tinha vaga, eu fiquei desesperada, gente. O único voo que ele falou que tinha vaga para fevereiro do ano que vem seria da Qatar. Mas não era aquele preço certinho da tabela fixa, que era acho que 125.500 para cada perna, né? Ida, depois de volta. Era 300 e poucos mil. Eu falei assim, cara, tá surreal. Sem contar que não era a minha primeira opção passar pelo Oriente Médio por conta da guerra, que ainda não acabou. Então, a minha primeira opção era passar pela Europa, né? Então, não tinha. Eu fiquei desesperada. O que eu fiz? Eu falei, bom, a primeira opção era emitir pela tabela fixa. Não deu certo. E eu também não quis esperar para testar outros dias para poder ver, porque eu realmente fiquei muito aflita, muito aflita. Aí eu falei, bom, plano B, emitir direto pelo aplicativo da Latam. E foi isso que eu fiz. Eu vim acompanhando o preço, tá? Eu não tava alheia e comprei do nada, não. Eu vim acompanhando o preço, então já sabia mais ou menos quanto de milha estava precisando para poder emitir. E aí eu fiz a consulta e graças a Deus consegui emitir. Mas foi muito sufoco. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu só consegui embarcar em São Paulo, no Guarulhos, com duas conexões, infelizmente. Eu vou ter que foi São Paulo, Londres, com uma conexão de 1 hora. Eu nem sei como é que vai ser isso. Pelo que eu pesquisei, como a Londres não é, né? A Inglaterra não é eu acho que do espaço Schengen, uma coisa assim, não, a imigração não seria lá, seria no segundo destino, que no caso eu vou fazer São Paulo, Londres, Viena. Então, pelo que eu pesquisei, seria em Viena. E eu não vou despachar bagagem, eu vou só com uma mochila e uma malinha de mão pequena. Então, eu não vou ter que retirar bagagem também. Acredito que, se os anjos disserem amém, se tudo der certo, eu vou conseguir embarcar para Viena, na Áustria. E de Viena que sai o meu voo para Bangkok. E na volta eu venho para Viena, de Bangkok para Viena, e Viena para Roma, São Paulo. Então, foi isso. Não foi uma emissão maravilhosa. Eu tive que inteirar alguns pontos, tá? Como é que eu fiz no aplicativo da Latam? Eu peguei a última transferência que eu fiz, bonificada da Livelo para Latam, que foi 38 mil pontos, e eu turbinei 2 vezes esse valor, essa quantidade de milhas. E aí o que acontece? Você paga para turbinar, logicamente, e se eu não me engano saiu na faixa de R$ 28 o milheiro. Não tá perfeito, mas era o que tinha. Teve taxa de embarque, foi R$ 700 a taxa de embarque ida e volta. E eu ainda fiz uma cagada,
porque eu marquei um assento sem querer e paguei R$300 pelo assento, infelizmente. Porque eu fui, depois que você começa a emitir, coloca os dados e tal, você vai para a parte dos assentos. E aí eu dei bobeira lá, marquei um assento, eu fui passando, mas teve um que eu marquei, não sei porquê, e aí no final eu fui pagar a taxa de embarque e tudo, pagou junto, depois que eu fui ver que eu paguei um assento. Enfim, pelo menos eu sei que no de Roma para São Paulo eu não vou sentar no meio, que no meio é horrível, Deus me livre. E se você não pagar o assento, você corre um grande risco de sentar no meio, e é muito desconfortável. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Enfim, foi assim, então eu consegui, graças a Deus, estou muito animada. Já consegui também reservar os 2 primeiros hotéis. O primeiro eu reservei com hotéis.com, mas eu pesquisei no Trivago, tá? Trivago, ele é um site que ele compara valores dos hotéis. Não fui direto no que eu gosto, não. Eu vi que no hotéis.com tava com um valor muito bom da diária e um hotel muito na região central, que era muito importante pra mim, porque eu tô sozinha, e não quero fazer tudo com agência de viagem, eu quero fazer todos os passeios que derem pra fazer sozinha, eu vou fazer, vou dar preferência. Vou estudar toda a história para não precisar pagar guia nem nada. E alguns eu vou ter que fazer, até por segurança, quando o local for afastado, por segurança eu vou ter que fazer com a agência. Mas na região de Bangkok, o que der para fazer sozinha, eu vou fazer sozinha. Então eu peguei um hotel bem baratinho, acho que foi R$120 a diária, uma coisa assim. Mas o hotelzinho é bem bom, bem confortável, não é nada de... não é um cativeiro, não. Não é quarto de cativeiro, não. E eu consegui, então, esse de Bangkok, e eu já peguei também o de Chiang Mai, que é na sequência. Então já tem 3 coisas resolvidas, né? O voo e mais 2 hotéis. Claro, vai faltar o trem de Chiang Mai. Quer dizer, o trem de Bangkok para Chiang Mai, trem noturno, que eu pretendo pegar. O voo de Chiang Mai para Krabi, porque é do norte para o sul, né? Só de avião mesmo, senão é muitas horas, não dá. Então falta o avião. A hospedagem de Krabi, eu pretendo, ainda tenho bastante milhas para receber do meu clube Livelo. Então eu pretendo transferir, já fiz uma transferência para Azul, mas pretendo fazer mais transferências da Livelo para Azul e depois transferir da Azul para All Accor, para eu poder conseguir pegar o hotel de Krabi pela All Accor e o de Bangkok também na volta, que eu ainda fico mais 2 dias em Bangkok antes de voltar para São Paulo, no caso. Então é isso. Agora a viagem já começou mesmo, e agora aquela correria para dar conta de comprar tudo. Enfim, sobre a emissão eu falo novamente, não foi uma emissão maravilhosa, não foi totalmente gratuita como eu queria muito que fosse, porque eu me desesperei um pouco. Eu pensava, e digo pra vocês, não deixem, se você vai comprar passagem com milhas, que realmente você não quer pagar nada, você quer emitir só com milhas, não deixe pra cima da hora. 6 meses antes já é pra cima da hora, ao meu ver. Para viagem internacional já tá bem em cima. Eu tinha aquela ideia de que em cima da hora pagaria mais barato, que tem se falado muito sobre isso, mas é no dinheiro, gente. Se você for emitir com milhas, precisa de antecedência sim, então não dê esse mole que eu dei. Eu fiquei bastante desesperada quando eu vi que não tinha vaga. E é isso, agora é correr atrás de comprar tudo. E é aquilo que eu sempre falo aqui no vídeo, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho poupança, é tudo feito assim, parcela no cartão, paga, parcela no cartão, paga. Alguns hotéis eu vou deixar pra pagar lá, o que der pra pagar lá, vou pagar lá, porque eu realmente ainda tô pagando essas questões de despesa de milhagem, de voo, essas coisas. Então agora não tem como juntar dinheiro, então eu preciso realmente pagar essa parte do voo, que foi a parte mais cara da viagem, né? Se você for pensar em tudo que você gasta, é a parte mais cara. Os hotéis eu ainda tenho bastante milha para receber, então vou pegar alguns hotéis com milhas também, com pontuação. E o que não der é dinheiro mesmo, e vamos lá. Passeio, o que der para fazer gratuito, gratuito. O que não der, o valor mais barato que ficar, tem que cotar ainda os passeios, mas eu tô muito animada, já tenho meu roteiro em mente. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o roteiro. Eu vou fazer, assim, aquele basicão, porque é a primeira vez que eu vou na Tailândia.
Não dá pra fazer todas as ilhas e tudo. Eu já vi que Phuket não vai entrar pra mim, porque não tem como, não tem mais espaço. São 18 dias de viagem, não vai dar pra fazer tudo, mas eu quero fazer o principal nessa primeira viagem. Tenho certeza que eu vou querer voltar mais vezes na Tailândia, que Tailândia é muito incrível, tá muito em alta. Com certeza você já viu vários vídeos, mas se você tá planejando essa viagem, quanto mais informação, melhor, né? Que é o que eu tô fazendo também, buscando muita informação pra não dar nada de errado, porque eu vou viajar sozinha. Tem essa questão, eu preciso pesquisar muito sobre a alimentação, porque eu sou celíaca, eu não posso, lactose também não posso, e tem a questão de viajar sozinha, e sem agência de viagem, sem pacote de viagem. E aí, se você também quer fazer isso, você também tem essa coragem, tá? Te incentivo a fazer para você ver como que o mundo fica pequeno quando você se desafia a conhecê-lo. E assim, acompanhe todos os vídeos, dê o like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. E é isso, gente, ó. Um grande beijo para vocês e continua aí!